Fala, rapaziadinha do Fogonete, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre uma importante decisão que o Botafogo vai ter que tomar no final dessa temporada. Alguns jogadores com o contrato acabando, né? Em dezembro, 6 deles. E desses 6, 5 para você fazer a renovação, com exceção do Rafael, você vai ter que investir algum tipo de grana para que esses jogadores fiquem. São eles, Luiz Henrique, Gabriel Pires, Lucas Fernandes, Di Plácido e o próprio Rafael, né? E o Carlos Alberto, desculpa, né? 6 jogadores. E aí, fizemos aqui as contas, pegamos o valor desses 5, dos 6, 5 tem valor, pegamos os 5 valores. Por exemplo, o Luiz Henrique custa 6 milhões de euros, o que hoje dá 34,4 milhões de reais. Lucas Fernandes, 4 milhões de euros, o que dá 21,2 milhões de reais. Pires, 3 milhões de euros, o que dá quase 16 milhões de reais, 15,9. Di Plácido, 1,8 milhões de dólares, o que dá hoje 8,9 milhões de reais, quase 9 milhões de reais. E por fim o Carlos Alberto, 1 milhão de dólares, que dá quase 5 milhões de reais, 4,9 milhões de reais. Juntando tudo isso, chegamos a um valor que ultrapassa a casa dos 85 milhões. Né? É um número relevante só de renovação. Lembrando, amigos, estamos falando aqui só de renovação de contrato. Se o Botafogo decidir renovar com esses jogadores agora em dezembro, pagando o valor que já está estabelecido, bate esse valor aí. Ah, beleza, dos 85 milhões tu pode tirar 21 porque o Lucas Fernandes não vai ficar. Ok, 85 menos 21 dá 59 milhões de reais. Ainda é um valor significante. E os outros, tirando o Luiz Henrique, que de fato é o maior valor dessa parcela, você fica aqui pensando, e aí, vale, não vale? É sobre esse o assunto que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Antes de mais nada, queria pedir para os amigos deixarem o botão do dedão no like aí, dar aquela moral para esse conteúdo chegar a mais e mais botafoguenses. Além disso, tem também a possibilidade de vocês, se não for inscrito, se inscrever aí, dar aquela moralzinha, ativa o sininho para receber notificações meia hora antes de cada conteúdo publicado, seja vídeos como esse, ou até lives que a gente faz todo dia 2 da tarde, mas sempre bom chegar um lembretezinho para todo mundo voltar e chegar junto no nosso trabalho aqui, né, diário. Outra coisa importante que eu queria falar é sobre a Betano, a maior e melhor casa de apostas do Brasil. Se você ainda não tem, utilize esse cupom aqui, ó, do Fogonete, que você ganha uma aposta grátis de R$50. Além disso, você pode participar da promoção do primeiro depósito. Qualquer valor depositado no primeiro depósito entre 50 e 500 reais, a Betano, amigo, simplesmente vem junto e dobra. Você botou 50, ela vai e bota mais 50. Você botou 200, ela vai e bota mais 200. Você botou 500, ela vem e bota mais 500. Vira um bônus na sua conta e aí você tem que fazer algumas apostas, acertar com apostas com odds mais altas. Você vai fazer essas apostas, acertar e transformar esse saldo, esse bônus em saldo. Aí, amigo, o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer um saque via Pix, o dinheiro cai na conta na mesma hora. Também pode pagar um jantar para Cremosa, fazer aquela viagenzinha, ou até mesmo seguir fazendo, porque não, suas peripécias na Betano, que é bom demais, eu me amarro. Sabe que nesse período da data FIFA aí tivemos umas seleções que ajudaram, outras nem tanto, ganha, perde, então tem que tomar cuidado, né? Não vai se encalacrar. Joga aquele dinheirinho que não tá fazendo falta, que você pode fazer aquela sua fezinha, brincar e dar um tiro certo, quem sabe, né? É isso. Tamo junto, Betano. Sobre o vídeo, acho que a gente tem que dividir pelo menos por parte a situação desses jogadores, né? Primeiro, alguns jogadores dessa lista são investimentos que podem render dinheiro logo mais na frente. São casos de quem? Com certeza, Luiz Henrique e Carlos Alberto. Esses jogadores, o Luiz Henrique muito caro e o Carlos Alberto nem tanto. São valores que se você pagar, pela temporada que eles fizeram esse ano, você consegue uma venda com até certa facilidade, eu diria, no ano que vem. Então, se você paga esses jogadores, certamente você tem a possibilidade de ganhar dinheiro. O Luiz Henrique, né,
que custa 6 milhões e meio de euros, o que dá 34,4 milhões de reais, você pode simplesmente comprar ele por 6 milhões e meio de euros em dezembro, e esse moleque conseguir você tem, pela capacidade que ele tem, pelo campeonato que ele está fazendo, você pode vender ele já em janeiro por 10 milhões. Não seria nenhum absurdo isso acontecer. Lembrando, o Jefinho, que fez até um campeonato bom individualmente falando, mas não chegou no nível, por exemplo, que o Botafogo fez com o Luiz Henrique, de chegar a ser campeão brasileiro, que tem tudo para acontecer. Quanto valeria o passe do Luiz Henrique depois de um título brasileiro? Será que não conseguiria uma venda ainda maior? 12, quem sabe 13 milhões? Ainda tem 21 anos, um ano mais novo do que o Jefinho. Então, o Luiz Henrique é um avião. Esse dinheiro aí certamente é algo que pagou, vai estar valorizado e valendo mais dinheiro a partir de janeiro, sem sombra de dúvida. E tenho certeza que o Textor sabe disso. Mesma coisa com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto não fez uma temporada daquelas, tudo bem. Mas $1 milhão, se o Botafogo paga, tem direito a 60% do passe do jogador. Atacante é muito valorizado, né? Hoje você compra o Carlos Alberto por $1 milhão, ou seja, 5 milhões de reais, praticamente. Você, já pelo que ele fez, ele teve um período que ele foi muito importante. Ele foi tão importante, vamos dizer, quanto foi o Júnior Santos em algum momento. O Júnior Santos, esse que acabou de ter uma proposta de 18 milhões de reais, ou seja, $2 milhões. Se você compra o Carlos Alberto por 1 milhão, pelo menos 2 milhões você consegue vender ele com tranquilamente. Então, esses dois casos, está muito claro que o Botafogo ganharia dinheiro se ele decidir, de fato, comprar. Pelo menos na minha opinião, né? Eu estou falando aqui de orelhada, mas tenho plena convicção nisso que eu estou falando. Os demais jogadores, a análise já é diferente. Por exemplo, Gabriel Pires e Diplácido já estão numa idade mais avançada em que eles muito provavelmente, não vai ter um retorno financeiro. Nesses dois casos, se você decide pagar por eles, você paga para ter o retorno técnico, para eles continuarem jogando no Botafogo. O Diplácido, vamos primeiro por ele, é um caso que precisa ser pensado. Ele custa 1,8 milhões de dólares, o que dá aí 8,9 milhões de reais, ou praticamente 9 milhões de reais. Ele tem contrato por empréstimo até dezembro e depois, se no Botafogo não comprar, fica liberado para outros jogadores comprarem, ou então o Lanús retoma com o jogador. Vale o Diplácido 9 milhões de reais, sabendo que esses 9 milhões de reais é um dinheiro investido e que não volta mais. Você não vai conseguir revender o Diplácido em algum momento. Já tem uma certa idade lá para os seus 27 anos, não vai ter mais mercado nesse sentido, muito difícil. Vale pagar para ter o jogador no elenco e tê-lo por alguns anos? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Tanto para o Diplácido, quanto também para o Gabriel Pires, né? Que são outros valores. Gabriel Pires, 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. Jogador com 28 anos, dificilmente você vai utilizá-lo por aqui e depois revendê-lo. É um jogador para chegar e fazer carreira no Brasil, né? Mal comparando, é o que o Flamengo fez com Everton Ribeiro. Já contratou o jogador com uma idade mais avançada em termos de revenda, mas muito ainda na idade e pronto para dar resposta técnica e liderar o elenco de forma técnica, né? Tecnicamente, liderar esse elenco. Eu, por exemplo, sou muito fã do Gabriel Pires e eu acho que esse investimento vale. Não sei se o Botafogo concorda comigo que vai fazer o investimento. Sei que muitos torcedores não concordam. Não é o ponto aqui. Mas a pergunta que tem que ser feita é: vale pagar 16 milhões de reais no Gabriel Pires para ele ser o dono do time, junto com o Tiquinho, junto com o Eduardo, junto com pessoas mais experientes e que não vão ser vendidos e, portanto, podem ficar bastante tempo no Botafogo? Vale? Para mim, opinião, vale. Eu pagaria. Não sei se o Botafogo vai pagar. Digo mais, se não pagar, vai ter gente pagando. Se o Botafogo não pagar, vocês têm que saber que vocês não estão pagando para o Gabriel Pires ficar e vai ver eles defender outro time brasileiro, certamente, porque alguém vai pagar e vai comprar o Gabriel Pires. Sim, como disse, até os camaradas brincam na live, Pirizete. Eu sou Pirizete. Eu acho ele muito bom de bola. Acho que é um cara que tem qualidade para ser o Everton Ribeiro do Botafogo.
O cara fica com devido às suas proporções, qualidade, é outro tipo de jogo. Eu tô falando no sentido de o cara que chegou, ficou e conduziu o time dele por muito tempo no Brasil. Everton Ribeiro fez isso no Flamengo e acho que o Gabriel Pires tem tudo para ser esse cara aqui. Ao lado do Tiquinho, ao lado do Eduardo, também do Vitor Sá. É uma espinha dorsal que me agrada muito e eu não me desfaria dela. E não me desfaria também, principalmente do Gabriel Pires, que é o cara que está com o contrato acabando em dezembro. Então, essa é a situação. Falamos de Luiz Henrique, falamos de Carlos Alberto, falamos de Gabriel Pires e também de Plácido. Falta falar do Lucas Fernandes. Lucas Fernandes é um meio termo dos dois. Ele tem 26 anos, vai fazer 27 daqui a pouco, próxima semana. E ele fica no meio termo dos dois. Ainda pode ser que exista algum tipo de venda para algum outro mercado, não os principais. Acho que a Europa, por exemplo, já ficou uma idade difícil para ele, mas de repente uma Europa B, uma Grécia da vida, alguma coisa mais assim nesse sentido, ou as Arábias. Né? Pode ser um caminho de recuperar um investimento no Lucas Fernandes, caso seja feito. Hoje o Lucas Fernandes tem um contrato de obrigação de compra. Se ele cumprir as metas, o Botafogo é obrigado a pagar 4 milhões de euros, ou seja, 21,2 milhões de reais. Lucas Fernandes teve sua importância, foi um jogador que por muito tempo deu certo, era um dos melhores jogadores do Botafogo, mas depois que o Botafogo melhorou o elenco, ele perdeu espaço e se apagou, e hoje, infelizmente, está sendo até um reserva de pouca utilidade. Fica muito claro, pelo menos para mim, que o Botafogo provavelmente não vai fazer ele cumprir a meta e, portanto, não vai ser obrigado a pagar esses 4 milhões de dólares, mas, de repente, o Botafogo, depois que não bater a meta, pode iniciar conversas com o Portimonense, se quiser, e achar que vale o investimento, de chegar num valor, um meio termo, para pagar e conseguir. Sinceramente, nesses 2 anos aí que ele vai ter à frente do Botafogo, praticamente, 2 temporadas praticamente completas, chegou no meio do ano, então 1,5, mas tá. Não vi o Lucas Fernandes, apesar de muita qualidade, não vi ter números expressivos, participações em assistências, gols, ser decisivo. Né? Foi muito decisivo em 1 ou 2 jogos em que ele arrebentou e mostrou ser muito craque, e em outros jogos, porra, ele some e fala assim, cara, cadê aquele jogador que eu parecia ser craque, que ia destruir nos jogos e simplesmente durante o jogo não aparece. Então, assim, eu acho que eu não levaria pra frente. Com todo respeito ao jogador, que tem muita qualidade, é jogador de futebol bom, mas ainda tá faltando alguma coisa para a carreira dele deslanchar. E por fim, nessa lista toda, tem o Rafael, né? Rafael também, contrato dele acabando agora em dezembro, só que o caso dele é diferente de todos, porque o dele, Botafogo não precisa pagar nada para ninguém para renovar com ele. Conversa diretamente com ele. Até pouco tempo, estava disputando a posição com o Di Plácido e estava sendo titular. Partida espetacular que o Rafael fez, por exemplo, contra o Palmeiras no Allianz Parque. E infelizmente, logo depois, numa sequência do campeonato, acabou tendo essa lesão de joelho que tirou ele da temporada. Fora da temporada, fim de contrato, o que o Botafogo vai fazer? Tirando até o juridiquês da conversa, tá? Não sei se o Botafogo será obrigado ou não a renovar com o Rafael nesse momento. Voltando somente ao se merece ou não, se a gente faria a renovação ou não. Eu acho que o mínimo que o Rafael merece, por tudo que tem de relacionamento dele, a forma como ele voltou da Europa para o Brasil para jogar na Série B, passando por 2 lesões complicadíssimas e voltou a mostrar futebol antes de ter a segunda lesão, então merece no mínimo uma conversa, entender. E aí, Rafa, o que você quer da sua vida? O que você pensa da sua carreira? Vai muito além, não vai muito além? Você já está querendo encerrar? Quer mais um tempinho de contrato aqui para ver o que vai fazer? Então, acho que tem que conversar, né? É a única renovação que você não gastaria muito dinheiro com direitos econômicos, essas coisas, não teria. Teria dinheiro de pagar salário, que sempre é um investimento, né? E aí, qual seria? Será que precisa fazer um acordo num salário mais baixo para ele, ou com metas, ou com gatilhos, entende? Algo que tem que ser conversado. Eu não chegaria a descartar,
e nem falar que tem que contratar, renovar de qualquer jeito. Eu acho que tem que ser algo conversado aí, muito parecido com o que fez o Carly, né? Jogador identificado, jogador que, pô, tá no Botafogo desde a Série B, subiu com a SAF, melhorou com a SAF, estabilizou, tá aí para ser campeão brasileiro, sabe? É uma coisa que pode ser tratada com um pouco mais de intimidade, perguntar o que quer, se vai começar, já tá pensando nesse de transição, de trabalho. Então, acho que é o que eu faria com o Rafael. Conversa. Até da conversa você vai chegando numa solução. Bom, no final das contas, o preço é caro, mais de 85 milhões de reais, não é dinheiro de pinga. Botafogo vai ter que pensar muito bem no que vai fazer nessas renovações de contrato que tem acabando aí no final do ano. Algumas são obrigação, dependendo de metas, outras são opções, que você decide se vai botar para jogo e brigar com o rival, se decidir não optar por fazer a opção, né, da renovação. Enfim, muita coisa vai acontecer nesse final de ano, mas claro, muito cedo. A gente só está projetando porque está num período aqui que tem muitas notícias, o Campeonato Brasileiro parado, e a gente pensa aqui nesses jogadores que são importantes, e é algo que é relevante, principalmente pelo dinheiro que está investido nisso aí. Então, para se ter noção, só para ter uma noção, a premiação do Campeonato Brasileiro do ano passado foi de 43 milhões. Estamos falando de 85 milhões aqui. Quase 2 premiações do Campeonato Brasileiro. É um valor bem relevante. Vale o debate, vale a conversa. É isso. Deixe a opinião de vocês aqui embaixo. Quem vocês gostariam, quem vocês não gostariam. Quem você acha que merece uma chance. Quem você acha que esse não tem chance nenhuma. Esse aqui, se contratar, vai fazer dinheiro em cima. Deixe a opinião de vocês aí, que eu acho que é muito relevante esse tema. Valeu? Obrigado, tamo junto. Valeu pela moral e até a próxima. Fui!